Sérgio, sabe que no meio do futebol, falar da sua carreira, né? Como jogador, a gente enfrenta vários obstáculos, né? Teve algum momento na sua carreira de jogador que você pensou assim, pô, não vai dar no futebol? Esquerda, você sabe que começar no Juventus e jogar um campeonato paulista é uma coisa, né? O campeonato paulista naquela época era um campeonato que batia com o campeonato brasileiro. Só que quando acabava o paulista, o Juventus jogava o que é a Série B hoje, mas era a Série B sem recurso nenhum. Sim. E sem mídia, né? Sem mídia, sem recurso, sem nada, sem cota. Não é a Série B que a gente vê hoje na TV. Era seco. E eu lembro quando a gente fez um jogo lá, eu acho que foi em Divinópolis. Cara, nós sentamos, paramos para almoçar ou para jantar. Era para almoçar, para voltar, porque o jogo foi de manhã e a gente ia almoçar e montar no busão, 10 horas de viagem e voltar embora. Nossa. E sentado conversando com o Juninho. O Juninho totalmente desgostoso, né? Falei, puta, Sérgio, não dá, né, meu? Olha aí, o Juventus pagava pouco. Puta, eu olhei assim, eu tinha dois moleques na época. Falei, já, velho? Sim, eu fui pai com 20 anos, pô. Caramba! Meu pai com 20 se anos. Pesquisar aí, tem mais aí. Tenho 3 filhos. Tenho uma menina, que é a Fernanda, que veio depois, 18. Hoje já tem 18 anos. Cara, aquele dia eu falei, puta, o Juninho me falando, eu falei, puta, será que estamos no lugar certo? Será que é isso mesmo? E na viagem inteira eu voltei, né, claro que você dorme e tal, mas eu voltei pensando aquilo que o Juninho estava totalmente desgostoso. Mas quando eu desci do ônibus aqui na Javari, cara, eu lembrei, falei, várias coisas, né, velho? Falei, esse é o caminho, meu. Aqui você vai mudar a tua vida. É exatamente isso. Isso daí é o momento, mas vai mudar a tua vida. O que você tem que fazer? Nós vamos entrar de férias agora, treina nas férias, volta melhor em janeiro, porque é você que pode mudar. Isso aqui vai passar. E quando voltou janeiro, eu nem lembro que ano que foi, se foi 87, 88, não lembro. Eu sei que 3 anos depois eu estava indo para a Arábia Saudita. Sabe? Então, claro que você pensa, o futebol você pensa, cara. E eu te digo, não é como hoje. Você tem empresário que o cara senta com você, começa a te mostrar o caminho. Era sozinho. Se você que tem que se virar. Era sozinho. Eu olhava para trás, eu falei... Não tinha esse artifício aqui, ó. Não, esquece. Falar com o pai, com a mão. Não tinha, cara. Sofria. Era orelhão. Não, e quando não era aquela situação assim, ó, ligava pro vizinho, avisa meu pai. Essa do vizinho, Haroldo, na sua primeira pergunta que você fez, o seu Vicente descobriu a minha casa ligando pro vizinho de frente da minha casa. Olha isso, cara. Porque na minha casa não tinha telefone. Aí, ó. Olha aí. E o vizinho foi lá, foi porque ligou no vizinho, porque o telefone não tinha. Olha isso, cara. Entendeu? Olha isso. Então, a minha dificuldade foi nesse dia, mas pô, eu voltei, foquei, eu tenho 2 filhos, agora eu tenho que isso aqui. E aí foi embora, velho. E aí, pegando esse gancho da sua pergunta, e o que ele respondeu, a virada, eu acho que na sua carreira foi ali, né? Na época que o Candinho te leva para a Arábia. E aí você... A virada foi aí, Haroldo. Porque eu sabia... Na verdade, eu não sabia para onde eu estava indo direito, né? É verdade. Naquela época, então, não é hoje, né? Que hoje você sabe tudo, você conhece todos os países só de informação. Imagina você sair fora do Brasil novo, sim, sem saber de se encontrar, né? Só que eu fui com uma pessoa que eu confiava, né? Sim. Era o Candinho, o professor Medina era o preparador. Quantos anos tinha, professor? Quando você saiu? Tinha 24. Era difícil para sair desse Muito cara. Tinha 24. E aí... Na verdade, eu ia fazer 24, né? Eu saí com 23 para 24 anos. E eu fui com o Candinho, com o professor Medina. Aí o Candinho foi falando, Sérgio, o Rivelino jogou aí, a gente sabia da história do Rivelino, o Rivelino jogou nesse clube, tal, foi me dando dicas de como tinha que me comportar e tal. Eu falei, falei para minha ex-mulher, falei, nós estamos chegando aqui é para mudar a nossa vida.
não tem negócio de não dar isso, não dar, você cuida dos meninos aqui que eu vou trabalhar, mas não deu outro. Joguei 2 anos e meio no Hilal, fui considerado o melhor estrangeiro, os caras queriam que eu me naturalizasse árabe para jogar a Copa do Mundo de 94, só que como eu já tinha jogado na seleção e naquela época que ele jogou na seleção, não podia se naturalizar. Aí eu fui considerado o melhor estrangeiro nas 2 temporadas que lá joguei, ganhei prêmio, até hoje o Museu do Hilal mandou uma camisa e um troféu, né, tá no meu Instagram. É ídolo, né, velho? Não, isso que todo mundo acha, fala assim, o Palmeiras foi seu melhor momento. Não. Meu melhor momento foi na Arábia. O torcedor me carregava no colo, meus filhos iam para qualquer lugar, não pagava absolutamente nada. O torcedor saía do CT até... Dava de camelo e turbante, né? Dava para andar. Dava para andar. Não dava porque os bichos... Mas dava para andar. Eu sei, velho. Ele não fala, mas tem foto dele. Tem. Eu fui, realmente, foi um lugar onde, Haroldo, mudou a minha vida. A minha vida mudou profissional e pessoal a partir daquele momento. Tem algumas entrevistas, você até comenta que os seus filhos ganhavam presentes assim, vinha de torcedor, você falava assim, o que é isso? Mandando, você não conseguia nem sair na rua. O que hoje um jogador não passa aqui, às vezes dependendo do clube que tá, sai na rua, ninguém nem sabe o que é. Lá você, ao contrário, você vivia um ápice assim enorme, né? Porque o Hilal é o Flamengo do Brasil. O Hilal é igual o Flamengo aqui no Brasil, na Arábia. O Hilal tem torcida no mundo, Eles gostam lá Não, eles são apaixonados. Coisa de louco. O Hilal tem torcida no mundo árabe inteiro. Eu joguei uma final de Copa do Mundo Árabe com 80 mil pessoas no estádio, na Copa do Rei. A torcida do Hilal é fantástica. Você é mais de alguma coisa? Não fala pra mim. Aí vem uns pés de rato, fala que jogou com 20 mil. Irmão, 20 mil você vai no autódromo. Né? Eu tô olhando pra galera aqui, tem 5 mil aqui, ó. Fora os que estão atrás da câmera, né? Ó, 300 pessoas com a camisa certa, assim. Deixa aí, depois assina. Então, pegando esse gancho da sua resposta, Sérgio, e como você sentiu, cara, porque uma pessoa de 24 anos, de repente, ir para fora do Brasil, não sabia o que enfrentar, e de repente você começa, todo mundo querendo tirar foto, todo mundo assim, o que passou na sua cabeça? Falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu acho que é a melhor sensação do mundo, né, cara? Sem dúvida é melhor, né? Não tem, porque isso é reconhecimento do seu trabalho. Na verdade, assim, né, Haroldo, eu sempre fui um cara muito pé no chão. Eu não fui um cara que se deixou deslumbrar, eu nunca fui esse cara. Eu era um cara muito profissional, eu sabia que eu tinha que treinar, eu sabia que eu tinha que dormir. E quando recebi o carinho do torcedor, cara, eu olhava assim, meus moleques olhavam assim, até eles olhavam para mim e depois eu falei, pô, será que esse cara é meu pai mesmo? Porque era muito, o que a gente vê hoje dos ídolos aqui no Brasil, eu vivenciei isso na Arábia. Foi um momento que eu guardo com muito carinho na minha vida profissional, porque eu sei o quanto eu fui bem tratado lá pelo torcedor, mas fruto de um trabalho. Sim. O que eu entregava dentro do campo, o torcedor correspondia fora. Cara, e eu tratava isso com muito respeito, muito carinho, tentava atender a todos, né, porque eu acho que o fã, ele tem que ser bem tratado. Né? Às vezes você tem um garoto que quer te tirar uma foto contigo e você dá as costas para esse garoto, você não sabe quanto isso vai marcar na vida dele. Exatamente. Então eu procuro atender a todos e é isso que eu fazia na Arábia. O torcedor lá não tinha celular na época, mas as máquinas fotográficas. E as cartas? Eu recebi um monte. Das cartas, né? Cartas, velho. O meu intérprete, ele traduzia e eles tinham a preocupação em tentar escrever em espanhol, que é uma língua mais próxima da nossa. Sim. Né? E era muito legal. Eu me dei muito bem, eu fiquei esses 2 anos e meio lá na Arábia Saudita e te digo assim, que eu ficaria muito mais. Eu só voltei para o Brasil
porque o Príncipe Abdala, ele faleceu, né, e o cunhado dele assumiu, e o Oscar Bernardes, que tinha sido meu treinador lá, ele foi para o Japão e falou, Sérgio, eu quero te levar, eu quero te trazer. Falei, e eu já tinha conhecido o Japão, né, que eu fui com a seleção paulista lá. E o Betinho jogava no Japão já há 5 anos. Pô, e a gente sempre conversando nas férias e tal. Uhum. O Betinho falou, Sérgio, o Japão é espetacular. Eu falei, o Oscar quer me levar, vamos conhecer o Japão. Eu voltei pro Brasil, fui pro Palmeiras e tal, passou 6, 7, passou um ano. Eu estava indo pro Kyoto, o Oscar que ele me levou. E por isso que eu saí do Hilal. Se não, eu tinha ficado no Hilal. Acho que eu teria encerrado a minha carreira no Hilal. E eu acho que eu devia ter feito era isso, encerrado minha carreira no Hilal. Mas eu não reclamo não, acho que foi importante também. Sim. Os clubes que eu passei, principalmente eu tive a oportunidade de estar no Palmeiras depois da minha passagem no Hilal. Exatamente, pegando o gancho, né, Esquerdinha, de Palmeiras que você entende, né, Esquerda? E esse Palmeiras? O Sérgio, Não, e esse Palmeiras que ele jogou? Era fraquinho, né, Esquerdinha? Eu acho que se o Sérgio estivesse hoje no Palmeiras, com Crefisa, filho, tava no Puskas fácil. Puskas fácil, tava na Europa, lá no Real Madrid, tava fácil. Guerreiro, trabalhador. E não é puxação de saco, pô, a amizade que a gente tem, cara, não é puxação de saco, porque... Só quem conhece sabe, né, Esquerdinha? Não adianta, você pode ser seu amigo puxar o saco, mas você fala uma coisa que não é, a galera sabe, pô. Você puxa qualquer hoje em dia, só que entrega qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Então, exatamente. Você vê o jeito que o Sérgio trabalhava, o que ele é como treinador, cara, é como ele era jogador, comprometido com a profissão dele e hoje ele preza isso aí, mesma coisa. Isso aí falo com propriedade, porque, pô, acompanhei pra caramba a carreira dele, gostava. Que eu falei, eu tinha sempre um sonho de trabalhar com ele, ser meu professor, né? Então ele teve sorte de não ter tido. E falar nisso, esse cara revelou jogador, hein, velho? No entanto, Ronaldo, eu vou te lembrar aquela primeira live que a gente fez na pandemia. Sim. Você me faz uma pergunta que eu lembrei agora, você fala qual treinador que você gostaria de ter trabalhado. Exatamente. Eu cito 2 nomes, Jair Pisserni e ele. Você lembra disso? Lembro. Gravaram, só puxar e eu falo do Sérgio. Falei Sérgio Soares e o Pisserni, 2 treinadores que eu gostaria de ter trabalhado, né? Só que na época não dava, beleza. E falar do Palmeiras naquela época dele lá é... monstro, né, cara? Cara, era dificuldade também. Por mais que era Palmeiras, pô, top e tal, do time grande de São Paulo, mas tinha umas dificuldades, não tinha essa estrutura que tem hoje, não tinha academia que tem hoje. Nossa. Era treino no uso Não, e o uniforme, cara, que pesava, chuteira, bola pesada, chuteira pesada, meião pesado, camisa pesada. Nossa. Tudo molhava, chovia. Nossa. E aí? Dependendo do campo, ainda virava um pasto, igual a Vila Belmiro, igual outro, isso aí. Então pegar os clubes que... Você pega um jogador como o Sérgio Soares, que passou por grandes clubes, cara. Que pra mim, tipo assim, grandes clubes não é só Palmeiras, é Juventus, é Mochimirim. Exatamente. Portuguesa nem se fala. Sim. 15 Piracicaba, que revelava muito o Rio Branco. Nossa, esses clubes aí, cara. Guarani de Campinas. Guarani, Ponte Preta. Pra mim, eu acho que o maior revelador de todos esses aí é o Guarani, foi um Então, se né, cara? para esses clubes também, tem que enaltecer, que nem ele fala, eu sou grato a todos os clubes. Exatamente. Tem que ser grato a todos os clubes, porque aquele clube fez eu passar para esse fez eu passar para aquele. Exatamente. Só que uma coisa ele jamais teria conseguido se faltasse o quê? Atitude. Eu acho que essa palavra no meio do futebol, cara, atitude ela é essencial. Porque tudo é atitude, cara. Se você fez uma coisa errada, é a sua atitude. A coisa certa é a sua atitude. Exatamente. Então, as coisas boas que ele conquistou na vida foi as atitudes dele. E ele, como professor e treinador, ele implantou na Lusa minha atitude. Exatamente. A filosofia de trabalho dele que ele implantou na Lusa, eu falo, poucos conseguiriam. Eu tenho que dar os parabéns para ele mesmo. E nessa época de Palmeiras, aquela época só tinha... Não tinha aquele jogador que você fala assim, isso aí é mais ou menos. Não tinha como, né, Sérgio? Porque o Palmeiras ele planejou isso para acontecer. Anos antes ele foi planejando até ele ter, né, o recurso, né, para poder implantar aquilo. A chegada da Parmalat fez o Palmeiras ser diferente, né? A Parmalat chegou no Palmeiras em 92, que o São Paulo foi campeão mundial e veio e acabou sendo campeão. Mas ali começou a mudança do Palmeiras, com a chegada da Parmalat, que se estendeu até 99, que a Parmalat, que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. E nesse meio,
né? O Palmeiras conseguiu quebrar o tabu, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, daí o Palmeiras em 96 foi campeão, em 95 foi vice-Corinthians, né? E em 96 foi campeão paulista, perdendo o único jogo, que era o Palmeiras dos 100 gols, né? O Palmeiras, aquele time, pena que durou 6 meses. Exatamente. Porque aquele time ele era um absurdo de jogar, Haroldo, esquerdo. Absurdo. Você tem ali Rivaldo, você Cafu. tem Djalma, Cafu, Miller, Luizão, Carlos. Roberto Depois, tinha saído, tinha saído. que era o Júnior lateral esquerdo. Júnior, Evair. Isso antes. Isso foi antes. desculpa. E o Evair depois voltou para a Libertadores. É isso. O time de 96, ele encantava. Né? Você tinha ali, inclusive eu fui para o Palmeiras porque o Amaral e o Flávio estavam toda hora na seleção pré-olímpica. Sim, sim. E aí o Vanderlei precisava de mais um volante, que só tinha o Galeano e ele improvisava o Wagner. Você acha que se tivesse continuado pro brasileiro, pegaria o título? Não. Que jogava aquele time é brincadeira. Acho que não dá para segurar, não, né? Não dava para segurar porque acabou vendendo os caras, né? Você tem Rivaldo no mesmo time que o Djalma. Djalminha e Rivaldo Mira. Meu Deus do céu, cara. Você tem Cafu desse lado, você tem o Juninho desse do lado esquerdo. Você tem a seleção, cara. Se você olhar naquele time, o Marcão era Luizão, atacante. O Marcão era O reserva. Marcão era reserva do Veloso. Aqui em 96, se não me engano, o Corinthians contratou Leto e o Valber. Foi Sim, antes. e o Rivaldo. Foi 90, foi antes. Foi antes. Aí o Palmeiras pegou o Djalminha e Luizão? Não, foi antes. O Palmeiras pegou o Djalma e o Luizão em 95, eu estava no Guarani. Ah, tá. Eu Entendi. estava no Guarani, Verdade. os dois ali em novembro foram vendidos para o Palmeiras já naquele ano. Sim. Né, que o Guarani tinha a chance de chegar no Brasileiro, aí o seu Beto Zini acabou vendendo o Luizão e o Djalma para o Palmeiras. O presidente era o Mustafa, né? O Palmeiras era. E aí a Parmalat já estava inserido e o Mustafa era o presidente. Sim. O time de 96, o Vanderlei montou, ele trouxe o Djalma e o Luizão em 95, o Miller já estava em 95, em 96 o Cafu também veio, que estava no Juventude, mas o Cafu já era do Palmeiras, porque o Cafu veio do Zaragoza, porque ele saiu do São Paulo e foi fora, aí tinha aquele negócio, não pode botar para time brasileiro, que tinha uma cláusula. Aí o que o Parmalat fez? Pôs ele no Zaragoza, o Zaragoza emprestou ele para o Juventude, e aí o Juventude repassou ele para o Palmeiras. Aí o Vanderlei contratou o Júnior, que a gente chamava de Juninho, trouxe o Luizão e o Djalma, o Miller já estava, o Rivaldo também. Você é maluco? E contratou o Sandro Blu, que era o zagueiro do lado direito, para jogar com o O animalzinho lá. Porra, aquele time do Palmeiras é um absurdo. Eu tava no Botafogo de Ribeirão. Você tá no Botafogo? Eles tomaram 8. Eles tomaram 8. Aí o Júlio César. Júlio César saiu do Barreiro e foi pro Botafogo. Nossa. Foi isso mesmo. Tomamos 8, filho, em casa. O time do Palmeiras era Chegamos no vestiário e falei assim, agora que vamos ganhar esse bicho. Mas era um Não grupo. vê nem a casquinha do amendoim. Tomar 8, velho, em casa? Aquele time era um espetáculo. Nós metemos 6 no Santos na Vila. Eu lembro que eu saí do Guarani e vim pro Palmeiras. Nós jogamos com o Guarani no Parque Antártico. Aí jogava o Fernandão, o Evair, Gaguinho. O Guarani saiu ganhando de 1-0. Aí de sacanagem eu cheguei pros caras e falei assim, vocês não sabem o que vocês fizeram, meu. Vocês cutucaram a onça com o baracuta. 15 minutos esquerda, Haroldo, tava 3-1 pro Palmeiras. Aí eu falei pro Luizão, eu falei pro Fernando assim, deixa os caras assim que tá bom, hein, Fernando? Daí ele deu risada. Aí o Guarani foi lá, deu uma na trave. Cara, sem sacanagem, foram 3 bolas na trave. O goleiro do Guarani pegando. Eu cheguei, Fernando, eu te avisei, meu, deixa os caras quietinhos. 3-1 tá bom, meu. Não precisa, deixa os caras quietos. Daí acabou o jogo, eu fui lá abraçar o Fernando, que depois o Fernando foi meu jogador do Santo André. Fui lá abraçar o Fernando. Né, cara? Pô, pra caramba, um baita do profissional. Fui lá, abracei o Fernando, falei, tá vendo, negão? Falei pra você. Só 3-1 tá bom, o Santos tomou de 6, meu. Vocês tomaram de 3. Tá melhor que o Santos, cara. Tá melhor que o Santos. Eu acho que aquela situação, eu acho que tudo se encaixa, né, Sérgio? Naquele time não tinha. Eu acho que o olhar, você já sabia onde o cara tava, você já. Não tinha. Mas tinha um baita treinador, né? Eu lembro quando eu cheguei no Palmeiras, nós fomos lá pra Serra Negra, não, Águas de Lindóia, que o Vanderlei gostava muito de fazer intertemporada lá. Depois ele mudou pra Atibaia. Era o ambiente, o melhor possível.
Desse Não time portando, né? Não, desse time era o melhor possível. Agora do time de 93, cobra criada, o time de 93 e 94, aí o bicho pegava. o Evair falou isso aí. Aí o bicho pegava. Eu joguei contra o Palmeiras de 93, 94, quando tava o Tonhão e o Antônio Carlos na zaga. Antônio Carlos, todo mundo fala que o Antônio Carlos era... Esse aí era maldoso, pai. E esse aí, eu falo pro Antônio Carlos até hoje, eu falei, eu tenho cicatriz na canela por causa sua. Ele deixou a marquinha do zorro em mim, filho. Mas era embaçado. O vestiário era pesado. Edmundo. E vai não falava cozinho. Não, ninguém falava com ninguém lá, pô. 93, time 93, 94, porque quebrou o E o Edmundo ainda vai mexer com o Luxemburgo e falar que o Fabiano tá pegando filha dele. Com o Edilson, não era? Edilson, não, os caras não se falavam. O ambiente era pesadíssimo. Só que no campo... Não, no campo os caras resolveram o problema. O Ivan contou essa história, falou assim, a gente fez um pacto que acabou o treino, acabou o jogo, ninguém se olhava. Os caras se respeitavam, né? Eu ia trocar no vestiário, tá aqui, outro, mas chegava no campo... Os caras... Foi o Corinthians também de 99 era assim. Foi. Com o Rincon, Luizão. Ninguém se falava dentro... Exato. Foi bicampeão, né? Foi bicampeão. E em 96 era o oposto, né? 96 o ambiente era... Saudável, todo mundo se gostava, todo mundo se falava. O Djalma era gênio. Nossa, o Djalma craque. Um ambiente bom, só que diferenciado, né? Dentro do campo tinha umas lideranças muito positivas, assim, né? O Cafu, o Miller, né? O próprio Rivaldo, o Veloso, que era um cara espetacular. Então a gente tinha gente que... O Sérgio não estava lá ainda, né? O Sérgio não estava. Já tinha saído? Tinha saído, o Marcos era o reserva. Era o Marcão reserva, era o reserva. Era o Marcos. Não, isso você está falando em 96. 96. 93 era o Sérgio. Era o Sérgio. O Sérgio jogou, né? 93. O Sérgio jogou, ele jogou Paulista, jogou Brasileiro. Depois quem jogou foi o César. O Ivan não, o Ivan era a reserva, né? Também tinha saído. E em 89 né? 89 era toda essa galera. O Toninho, o Ivan. Era essa galera, que ele era o treinador que eles perderam pro Bragantino. Perderam um jogo só em 89 e foi pro Braga. Ganharam de todo mundo e tal, e em 89 perderam a Qual foi o melhor zagueiro que você enfrentou? O melhor zagueiro que eu enfrentei. Não vem falar dois não, velho. Não, tinha um só. Tira o pé do gol. Tinha um monte de pé pesado. Tinha um monte de pé pesado. Tem o Divan, Ricardo Rocha, Márcio Santos, Mauro Galvão. Mas é melhor você perguntar o cravo da chuteira. Você enfrentou toda essa galera também, filho. Não, tinha um monte. O cara que você mais admira. Você fala, esse cara era fera. O que era zagueiro era o Bacharel. O Bacharel não batia em ninguém, assim, não era maldoso, era firme. Técnico pra caramba. O Bacharel era demais. Joguei contra os caras da Dário Pereira, pô. Aí vai falar pra mim, Carlinhos Bala. Vai falar o quê? Os caras nós fomos gravar lá no hotelzinho dele lá. Vamos lá. Os caras foram Água de Lindóia. Os caras foram verdade. Aquele jeitão calmo dele. Você olha assim, você fala, mentira que esse cara representou tanto assim, né? Não, sendo um zagueiro, é muito difícil você encontrar um cara... Oscar do São Paulo? Oscar. A gente esteve no evento lá na Ponte Preta, ele estava lá. Pessoa... Fantástico. Fantástico. O meu treinador no Hilal, o Oscar falava para os caras, depois os caras vinham me contar, que o Oscar chegou para mim e falou, Sérgio, eu preciso que você me ajude aqui atrás, nossa defesa é muito ruim. Eu vou falar, não, Oscar, vamos embora. Aí fui jogar de zagueiro. Aí o Oscar falava para os caras, o Sérgio é um jogador de seleção. Pô, se eu escutar do cara que eu conheci, eu sei quem é que ele está falando. Exatamente. O baita de um zagueiro de seleção, postura. Pô. E seu treinador fala assim, pô, tinha que ser jogador de seleção brasileira. Porra, só crescia, né, velho? Os caras falam, o Pernambuco, que era o fisioterapeuta lá no Hilal, que está lá até hoje, que ele é de Campinas, ele chegava para mim, que ele gostava muito de mim. O homem só fala de você. O homem não sei o quê. Então, pô, isso daí te enche de moral para você realmente
né, performance bem como foi no Hilal. Para pegar o gancho do esquerdo e fazer a última entrevista do primeiro bloco. Ah, tem mais? Tem. Agora o bloco do... Mas antes... Serjão na parede. Só para finalizar o primeiro bloco, ele falou do zagueiro que você enfrentou. E o cara que você marcou? Qual que era aquele cara que você falava, puxa, hoje eu vou ter que enfrentar esse cara de novo? Gomes, o bicho é nosso. Olha, eu tive vários, como jogador de meio campo, e você, marcar os meias no futebol brasileiro. Nossa, os 10. Cortava para os dois lados. Sim, era muito difícil. Mas assim, mais é por admiração. Eu era muito fã do Sócrates. Você é louco. Muito fã do Sócrates, né? O Sócrates, para mim, era um cara que pensava na frente, né? Isso que tem uma linhagem, né? Que você tá de meia, de qualidade. Você tem um monte, você tem tinha o Galo. Não é fácil não. Tinha eu marquei o Pita no meu segundo jogo em 86 no profissional. Você marcou o Pita? Marquei o Pita. De 4-1 do São Paulo no Pacaembu, de Pita, Silas, Miller. Nossa. O Juventus fez 4-1 e eu marcando o Pita. Miller, Pita, Silas, Sidney, Zé Teodoro, Careca. Pô, fraquinho. Fala pra mim. Foi um meia que você olhava aqui assim, se você ficasse só olhando nele, você tinha que olhar da bola. Porque deu uma chegadinha nele ou não? Umas duas. A duvido que eu ia falar, não. Não é possível o Sérgio falar que eu dei uma chegada nele. Se ele falar agora que eu dei uma chegada no Pita, velho. Não, mas... E ele reclamou ou não? Não? Foi pra cima ainda. aí. Não abria a boca, pô. Então era um cara que jogava de boca calada. Boca fechadinha, só jogava. E você não tentou provocar ele nada? Eu nunca fui de provocar, eu fui de chegar. A minha provocação era beliscar o tornozelo. E com essa de marcar o Pita, nós encerramos o primeiro bloco aí. Só aquele recadinho, galerinha, você que nos acompanha, segura até depois do intervalo, porque vai ter a virada de chave para ele, Sérgio Soares, como técnico. E aí, segura, Lusitano, estamos chegando. Aproveitando o nosso intervalo aqui no Xinhai, olha o que o nosso querido Almir vem trazendo aí. Galerinha, vai acompanhando. Aí, Sérgio. Dá uma olhadinha no banquete que ele vem trazendo aí para nós. Diretamente aqui do Xinhai, onde nós gravamos aqui o nosso Respeita a Minha História, hoje com o Sérgio Soares e o Esquerdinha ali também, como nosso comentarista, como nosso entrevistador, como parceiro já do canal. Olha que banquete aqui. Esquerdinha, sensacional, né? Você que gosta de comida japonesa. É champions, né? É champions ou não? O Almir? Almir, não, toca aí, irmão. Você merece, pai. Olha a felicidade do Sérgio. Eu falei, Sérgio, qualidade, né? Quando a gente jogava não tinha isso não. Fera, Zito, de qualidade sempre, velho. Qualidade. É isso aí. E acompanha nós aí que logo mais estaremos de volta aí no Respeita a Minha História com o Sérgio Soares. Fala, galerinha do Hora H Esportes, aproveitando o intervalo aí do nosso programa, queria mandar um abraço aí ao nosso parceiro pontual aqui no nosso programa, o Armarinhos Mendonça, do nosso querido amigo Hélio.
Hélio Mendonça, do Armarinhos Mendonças, que fica localizado lá no Bom Retiro, na Júlio Conceição 455. Você que procura aí todo tipo de aviamento, linha, zíper, renda, botões em geral, hein? Botões forrados, botões de massa, de metal. Procure lá, Armarinhos Mendonça, Rua Júlio Conceição, 455 no Bom Retiro. Ó, de qualidade, serviço de qualidade, tem entrega a domicílio, tá? Você que procura aí, você de armarinhos ou de confecções, procura lá, Armarinhos Mendonça. Fala, galerinha! Difícil falar agora, né? Depois do banquete que o Shinhai aqui nos proporcionou, né, Esquerdinha? Você é maluco, eu e o Sérgio aqui. Né, Sérgio? Vim mais vezes aqui, né, pai? Arigatou gozaimasu. Aí eu vou te falar, se você jogou no Japão, não joguei, né? Muito obrigado. Então tá bom. Arigatou, obrigado. Exatamente. Mas, ó, depois desse banquete, agora, na segunda etapa, é a virada de chave na vida do Sérgio Soares, saindo como jogador e vindo como técnico. Sérgio, como você já tinha a experiência como jogador, que não era muito badalado, né, ou Esquerdinha, como saía muito nas... Então, acredito que a linha de raciocínio e técnico você já tinha como jogador. Então, acredito que você já tinha uma frente, assim, de alguém que você já acompanhava, você mesmo disse que era o Candinho, que eu acho que deu aquele caminho já certo para você como técnico. E qual que foi o momento de você pensar em ser um técnico? Então, tudo passou muito no meu momento na Arábia, no Hilal. Quando o Candinho saiu do Hilal e foi dirigir a seleção da Arábia Saudita para as eliminatórias da Copa, o Candinho ia fazer a convocação da seleção, e como o Hilal é um time que servia muitos jogadores para a seleção da Arábia Saudita, o Candinho me ligava: ei, Sérgio, como é que tá fulano? Como é que tá ciclano? Como é que tá sei quem? E eu ia falando, quando eu via a relação, o cara estava convocado. Aí teve uma vez, o Candinho me chamou na concentração da seleção, eu fui lá conversar com ele, e ele falando de alguns jogadores, daí eu falei: esse aqui dá para ir, esse aqui e tal. Quando eu vi a relação, o Candinho convocou. Ali me deu um start, Hugo, Haroldo. Foi que eu falei: pô, acho que eu sirvo para esse trem aí, né? Então eu falei: bom, vou começar a prestar atenção nos meus treinadores, porque eu quero ser treinador. Tinha 24 anos, fui parar com 37. E durante a minha carreira eu fui me preparando. Aqui em São Paulo tinha o Citrefesp, que era o curso do Sindicato dos Treinadores, que é o que tinha na época. Fui fazer faculdade de Educação Física. Então eu fui me preparando, eu já tinha decidido que eu queria ser treinador quando parasse. Quando, com 37 anos que eu estava no Santo André, eu recebi o convite da diretoria para que eu ficasse lá como um gerente. Os caras queriam me botar atrás da mesa. Aí eu falei: não, gente, atrás da mesa não dá, meu negócio é dentro do campo. Não, Sérgio, mas você fica aí. Eu falei: tá bom, vou ficar. Isso na Copa do Brasil, que foi que nós ganhamos do Flamengo. Uhum. Só que o Ferreira, que era o treinador, que infelizmente não está mais entre nós, o Ferreira saiu e trouxeram o Chamusca. Quando o Chamusca chegou, o Chamusca não pôde trazer o seu auxiliar, que era o João Marcelo, que ele tinha jogado no Santo André, tinha uma ação. O presidente falou: não, esse cara eu não quero. Quem que sobrou para ser auxiliar do Chamusca? Eu. Aí eu sentei com o Chamusca e falei: Chamusca, eu conheço tudo aqui, eu vou passar tudo para você. E foi assim que a gente começou a trabalhar. A minha estreia como auxiliar na Copa do Brasil foi contra o Palmeiras em casa, que nós fizemos 3-3. Né? E assim começou a minha caminhada, primeiro como auxiliar naquela Copa do Brasil, que o Chamusca foi expulso, e nos 3 últimos jogos, 15 de Campo Bom, jogo de ida, o jogo da volta, e o Flamengo, nos 2 jogos do Parque Antártico e Maracanã, eu estava na área técnica, porque o Chamusca estava expulso, só que no jogo do Maracanã, eu não tinha comunicação nenhuma com o Chamusca. Porque os caras, depois que eu fiquei sabendo, os caras queriam que o Chamusca saísse, pagasse ingresso. Bom, estava um rolo absurdo. E eu acabei tomando as decisões dentro do campo de jogo. Nós ganhamos do Flamengo de 2-0 e sagramos campeões. Foi assim que tudo começou, né, a minha trajetória como treinador. Isso, Esquerdinha, trajetória é essa, né? Campeão cearense, campeão baiano, Só campeão. Só campeão, rapaz. Ele falou, começou como auxiliar,
buscou a oportunidade, porque é a oportunidade que ele sempre quis, que é dentro do campo. E eu concordo com isso. O ex-jogador ele tem que virar treinador, cara. Não é dirigente de futebol. Exatamente. A gente só assinava contrato na hora que o advogado já estava falando que já está tudo ok. Não é verdade? Então, para você ser dirigente de futebol, tal, olheiro, não. O ex-jogador tem que ser que nem o meu parceiro aí fez, cara, o Serjão. De auxiliar para treinador, campeão, chegou na luz, que eu te falei. Todas as dificuldades, mas o conhecimento dele, se ele chega sem bagagem, não ia dar certo. Se ele chega sem um conhecimento, sem o básico do futebol, o básico do futebol que eu estou falando de treinador, tá? Porque a história do futebol dele é imensa, como jogador. E como treinador já conquistou, não só com a Portuguesa, com outros clubes que ele dirigiu também. Se ele não tivesse isso, o trabalho tem que ter um começo e também tem o querer dele. Sim. Né? A responsabilidade, a dedicação, a ausência de família, tudo isso, cara. O futebol não acabou. Sim. Né? Sim. E aí os frutos que ele está colhendo. Exatamente. Responsabilidade total dele, mérito dele, cara. Eu acho que foi em 2010 que você teve que jogar contra o Santos, aquele de Neymar. Paulista, né? Cara, o que passava na cabeça? Porque na hora que vocês chegam na final e encontram o Santos daquele lá, né? Eu acho que ali que tem a primeira dificuldade grande, assim, ou você fala assim, poxa, mas também aqui também pode ser uma outra virada de chave, né, Sérgio? Olha, Haroldo, antes de chegar na final de 2010, a gente conquistou um acesso com o Santo André em 2008, o brasileiro com o Santos, o Corinthians com o primeiro colocado. Então, o Corinthians a gente não contava, porque a folha do Corinthians era enorme. Né? O Santo André ficou em segundo lugar em 2008. A gente conquistou um acesso, botou o Santo André depois de 25 anos na Série A1 do Campeonato Paulista, brasileiro. Na Série A1, na Série A do Brasileiro. E eu saí, fui para Ponte, São Caetano, Paraná Clube e retornei em 2009. E quando nós terminamos a temporada 2009, a gente tinha um elenco onde tinha Marcelinho Carioca. Quando nós resolvemos remontar esse elenco, e aí na época era a Saged, que era a gestora do futebol do Santo André, o gestor disse, o Marcelinho, a gente não vai poder contar que o salário do Marcelo era muito alto. Então teve que conversar com o Marcelo, lá o Carlito, que era o executivo na época, tirou o Marcelinho e nós fomos para a remontagem do elenco. Nessa remontagem, para chegar na final, que é a da tua pergunta, na remontagem eu falei pro Carlito, eu quero um time que não tenha medo de jogar nem contra a Palmeiras, nem contra o Corinthians, nem contra a Santos. Nós precisamos trazer um jogador que vá para dentro dos caras. Aí nós fomos atrás do Rafinha, porque o Rafinha tinha sido meu jogador no Santo André, tinha levado ele para o Paraná. Ele estava meio encostado, acho que no Curitiba, se não me engano. Aí não consegui trazer o Rafinha. Aí o Branquinho estava arrebentando lá na sua região. Aí eu falei pro Carlito, vamos trazer o Branquinho, mas fala pro Branquinho que ele não vai ser segundo atacante não, é que ele vai ser um meio atacante trabalhando por trás, que vai jogar ali o Nunes, vai jogar um segundo atacante que era o Anderson Gomes, que infelizmente não jogou. Atacante, né, velho? E foi assim que a gente foi, trouxe o Ale, que já tinha sido meu jogador no Juventus, o Ale estava voltando do Japão, e nós fomos montando o Carlinhos, lateral esquerdo, que já tinha jogado no Santos, estava treinando conosco para manter a forma, porque já tinha sido contratado em outubro. E eu falei, aí quando eu reuni os caras, Haroldo, na nossa pré-temporada lá em Poços de Caldas, reuni os caras numa sala, eu, o Carlito, cheguei para os caras e falei assim, rapaziada, o que eu quero desse time é que seja um time corajoso, velho. É isso que nós vamos fazer. Aí botei uma corda de uma parede na outra. Falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui nós vamos botar as camisas aqui, ó. Tá aqui, as camisas estão no varal. Quem pegar, bota aí dentro do que eu acredito. Quem tiver esse entendimento, pega a camisa, bota que vai jogar, velho. Vai ser isso. Esse vai ser o Santo André de 2010. Começamos os treinos. Aí jogava com o Losango, jogava com o Alê, jogava com o Bruno César, jogava com o Gil
e o branquinho aqui na frente, atrás dos 2 atacantes. Nós fizemos um amistoso, o único amistoso, que eu não sou muito a favor de amistoso em pré-temporada curta, contra o Barretos, lá em Poços. Metemos 5. Nossa. Aí eu falei, será que é isso mesmo? Tá querendo deixar o treinador feliz, velho? Aí eu foi certo, humildinho. Aí nós fomos para a estreia contra a Ponte Preta em Campinas, 1-1 o jogo. Sempre jogar com a Ponte lá é muito difícil, nós saímos na frente e a Ponte empatou. Pô, eu gostei do que eu vi. Falei, pô, ainda comentei com o Denis, falei, pô, que na época o auxiliar não ficava no banco, ficava lá em cima, tinha que ter rádio. Falei, Denis, esse time aí vai dar jogo, hein? Aí na sequência, quarta rodada, pegamos o Santos do Neymar, no Bruno. Nós perdemos de 2-1, mas foi um baita de um jogo. Um baita de um jogo. Sim, mas foi um baita de um jogo. O time jogou para até o gol do Neymar, concorreu ao prêmio Pusca. Mas assim, o Santo André jogou demais. Falei, esse é o time que eu quero. No outro dia, eu lembro até na reapresentação, eu falei para os caras. Falei, é isso aí que eu quero pro campeonato. Quando vocês forem jogar com um time de camisa pesada, não tenha medo, é para jogar. Mas não deu outro time. Nós fomos segundo colocado na competição, o Santos primeiro. Nós metemos 3-1 no Palmeiras do Parque Antártica, mas 3-1, mas sobrando com o Diego Souza, com não sei quem, o Bina. E Valdívia, né? Não, Valdívia não estava. O Bina, o Valdívia saiu em 2008, né? Isso foi 2010. Verdade. E o Palmeiras não viu a cor da bola. Nós jogamos com o Corinthians de Ronaldo e Roberto, que o Roberto fez lá em Barueri. Nós perdemos de 2-1, mas demos uma pressão no Corinthians, uma pressão que o Roberto vinha na lateral aqui, ó, e o banco lá, o Roberto olhava para ele, pô, professor, que time é esse? Mas assim, os caras jogando. Fumaça. Jogamos com o São Paulo em Piracicaba, poupando o jogador, que a gente já estava classificado com 3 rodadas antes. Poupamos o jogador, não, vamos tirar esse para levar de cartão. O jogo foi 3-1 para o São Paulo, o Washington fez gol. Mas a gente estava, eu estou dizendo, o Santo André estava poupando o jogador. Contra time grande. Que a gente... Isso que você não teve muito tempo para trabalhar ainda, hein? Não, só tivemos a pré-temporada que foi curta lá em Poços. Eu lembro disso aí, que o Santo André voava. O time jogava demais. Era o queridinho da galera. Você se conhecia 10 anos no campo. Exatamente. Mas era um time que não tinha medo de jogar. E quando nós fomos para a final, que nós passamos pelo Prudente e o Santos passou pelo São Paulo, que nós fomos lá para Barueri para fazer a semana das finais, nós ficamos lá. Eu disse para os caras, falei, filho, agora, meu parceiro, não tem que ter medo de ninguém. Lá do lado de lá tem jogadores qualificados. Falava-se muito do Neymar e do Ganso, que os meninos realmente estavam jogando demais. Eu cheguei para o Cicinho, eu lembro até hoje, eu fui treinar o Cicinho como marcar o Neymar. Falei, Cicinho, a única coisa que você tem que fazer Esse aí é o Cicinho, que depois foi pro Palmeiras, que é lateral. Cicinho, irmão do Cabreúva do futsal. Só, exatamente, ele mesmo. Falei, Cicinho, você só tem que dar 2 passos para trás e parar, meu. Você não tem que ficar afastando para entrar dentro da área. É só isso que você tem que fazer. O que o Neymar gosta de fazer? Balançar e sair para diagonal. Na diagonal eu vou pôr o Alê para fazer dobra. O Alê vai fazer dobra, então você vai ter que encarar ele. Deixando aqui, fechando essa diagonal para obrigar ele a ir para a paralela, que é onde ele vai menos, apesar de que ele balançava para os 2 lados, mas ele gostava mais de trazer para a diagonal, porque ele ia para dentro, até para facilitar naquela época. Esse jogo eu percebi que o Neymar, você obrigou muito o Neymar a ir para a linha de fundo, que aí a gente fechava a diagonal. Ele era obrigado a cruzar, ele não tinha bom. A gente fechava a diagonal. Mas ele é um jogador extremamente criativo. Você é doido. Você induzir ele para uma situação, ele vai buscar outro recurso para fugir para outro caminho. E eu sempre dizia que o Neymar não podia jogar pelo lado. O Neymar tinha que jogar centralizado, mas centralizado tinha o Ganso, mas o Neymar tinha que jogar centralizado por quê? Ele pode sair para qualquer lugar do campo. Qualquer lugar, cara. Naquela época, ele jogando pelo lado, ele só poderia balançar para diagonal. E ali você sentiu que ele era diferente mesmo? Muito.
Ele é extremamente. Para mim, o Neymar, todo mundo fala, o Neymar, não sei o quê. Para mim, ele é O Neymar é o melhor jogador. Ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. É o último e a gente não valoriza Exatamente. a capacidade de um jogador como esse. Ele resolve se quiser. Ele resolve mesmo, resolve. O time pode estar mal, se ele falar, eu vou resolver. É esse o cara que nós estávamos falando há poucos aí, dos caras que resolvem. Sim, que usa a criatividade, né? E naquele jogo, na final, chegando, Haroldo, na final, eu lembro que no vestiário, eu levei umas fraldas, né? Botei num saquinho, umas fraldas descartáveis. Fralda? Fralda descartável. Aí botei, levei lá um sério, botei pra cada um, mandei os caras sentar, dei pra cada um. Falei, não, só abre quando eu mandar. Aí os caras foram, tal. Falei, não, agora pode abrir. Tu abriu a foto de cartão. Se alguém tá com medo de se borrar, bota aí, meu. Nós temos que ir pra dentro dos caras, velho. E pô, os caras jogaram. Essa é a primeira vez que eu escuto, velho. Eu fralda no vestiário, irmão. Eu falei, pô, os caras. Mas isso era no segundo jogo. No primeiro jogo. No primeiro jogo. Foi bem, quem tiver com medo, porque era o primeiro jogo, né? Foi quem tiver com medo, bota isso aí. Os caras foi um jogão. Pô, jogão pra caramba. Jogou. Nós perdemos de 3-2. Mas jogamos pra cá. Mas era um empate justo e deu uma vitória. Sim. Aí vamos pro segundo jogo. Aí eu falei, agora tem que ser diferente. Aí eu peguei. Levou a arma. Não, levei uma faixa de campeão. Botei lá no saquinho. Santo André campeão 2010. Botei lá tal, mandei os caras segurar. Aí eu falei, agora pode abrir, os caras abriram, eu falei, quem tem coragem bota no peito. Mas isso aí foi seu ou você pegou o vídeo do Luxemburgo? Não, isso foi meu. Não sei se o Vanderlei fez essa. Fez em 2008, lembra? Foi da fralda? Não, da faixa. Ah, não lembro. Tá vendo? Nem lembrava. Eu acho que nem... Não lembrava do Vanderlei. Não, mas eu sei que é seu, é seu. Não, mas eu acho que você tinha que fazer alguma coisa para poder... Mas quando você sentiu algum jogador falou, pô, faixa de campeão? Não. Pois é, não. Você olhou, você chegou, você deu a faixa e já olhou pros caras. Não, eu olhei pros caras. Não, Mito, ó, foi exatamente aqui. Eu botei uma, que é 2 saquinhos, 2 envelopes. A primeira era do Santos, que eu falei, dei pros caras. Falei, ó, aí os caras abriram. Santos campeão, falei, tá vendo? Já estão falando, vai pegar aquela já rasgaram tudo, tem tudo. Aí você já gostou. Já botamos os caras, pilhamos os caras. Aí a outra era a nossa. Falei, quem tem coragem, bota no peito, velho. Aí os caras tudo botaram, tem que ir pra fora, não precisa nem. Vamos agora, vamos rezar e vamos subir, aproveitar essa energia aí. Menos de 1 minuto, tomou 1-0 para nós. Lembra disso? Lembra, o primeiro jogo. Tem nem como. Lembra que o Cici driblou o goleiro e tuf. Aí foi um puta jogo. Então era um time que tinha coragem para jogar. Né? Que é muito que o Dorival Júnior do Santos. É o Dorival. Até hoje ele fala desse jogo. Hoje o Ivan Iso agora é auxiliar permanente da Portuguesa. E a gente outro dia estava conversando com esse Ivan, jogamos junto no ET, no Santo André. E o Ivan falou, pô, Sérgio, aquele jogo foi... Nós passamos apertado demais. Você não tem noção do que tinha de torcida pro Santo André. Não, imagina, você é louco. Sim. Tipo assim, todo mundo que não era santista, sim, era trabalhando, igual eu acreditei, eu achei que no segundo jogo ia dar o Santo André. Daí faltou pouco, né? Faltou bem pouco, eu achei. Nós tivemos tivesse uns 5 minutos ali, já era. Tivemos bola na trave, escolheu aos 42, meu. Bola pegou no pé. Ali foi uma judiação, não tem entrado. Ali foi uma judiação. Agora na pandemia que a gente vê, passou 2 anos atrás, quando começou a pandemia, que todo mundo saiu do ar, começou a passar jogos antigos, passou a final. Passou. Eu fiquei vendo aquele jogo, aquela bola na trave, correu pro meio da área, não tinha um pezinho do Santo André para... Então foi um baita jogo, era um Santo André que tinha coragem, que eu acredito muito nisso, Haroldo. Que o treinador ele precisa encorajar o seu jogador. Exatamente. Às vezes você tem um jogador que ele tem um pouco de limitação, mas se ele tiver aqui, forte, tiver confiança, ele se transforma num gigante e isso faz uma baita diferença. E aí, nós estamos saindo de São Paulo para ir para o Nordeste. Esquerdinha, esse homem aí no Nordeste fez história também, cara. Aonde ele fez história, velho? Você coloca aí, eu vou parar de falar. Nordeste, o Nordestão lá te admira muito, né, Sérgio? Lá também passou bons momentos, né, sim, cara? Sim, eu cheguei no Ceará em 2013. O Ceará era um time, era uma maneira de jogar sempre muito reativa, com 3 volantes.
E a primeira coisa que quando lá cheguei... Sua marcação era muito forte no Ceará. Sim, e jogar. Jogar, não era jogar, não jogava com 3 volantes. Eu tirei isso. O Ricardinho era um meia, eu trouxe para jogar como segundo volante, botei o Lulinha, o Magno Alves e Mota na frente, Rogerinho, que eu gostava do Losango. O que aconteceu? Nós mudamos um conceito. Nós deixamos um legado técnico muito grande no Ceará, de um time extremamente propositivo. Quando eu cheguei no Ceará, o Ceará era penúltimo, era o primeiro time antes da zona do rebaixamento. Tinha 18 pontos. Acho que era um ponto, né, na frente. Alguma coisa assim. 3 pontos da zona. Então se perde, nós estreamos contra o Guará, ganhamos 2-0, depois o Palmeiras empatou e o Ceará fez. Mas foi um time que deixou de marcar para um time que jogava. Então a gente mudou a cara do Ceará, a maneira do Ceará jogar. Isso em 2013. Aí eu renovei meu contrato, fiquei em 2014. 2014, o que o Ceará jogava era um absurdo. Nós jogamos com o Inter Copa do Brasil em Porto Alegre, ganhamos de 2-1. O Abel falou, o Ceará foi o primeiro time que veio aqui, que encarou com um volante, que na verdade o João Marcos era um segundo, e nós transformamos ele em primeiro, e o Ricardinho. Aí a gente tinha Nicão, Magno Alves, Bill, o Eduardo, o Ricardo, o João Marcos. O Ceará era extremamente propositivo. Ganhamos do Inter em Porto Alegre, ganhamos do Inter em Fortaleza e passamos e pegamos o Botafogo. Nós jogamos com a Portuguesa aqui com um time alternativo e viajamos para o Rio. Metemos 3-1 no Botafogo no Rio. Perdemos o pênalti. O que o Ceará jogava era um absurdo. A Copa do Nordeste, isso estou falando Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, nós fizemos 5 no Vitória, nós fizemos 5 no CRB, nós fizemos 4 no América de Natal. O Ceará, nós somos campeões estadual. O clube que eu joguei. Tem que lembrar, tá, velho. Fala da CRB que jogou Pit, faz pitbull lá e tal. Nós ganhamos a Supercopa Cearense, fomos campeões estadual. Chegamos na final da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, foi uma judiação a gente não ter ganho do esporte, porque nós fomos lá na ilha para jogar. Nós tivemos e era difícil lá, hein? Lá na ilha, na época da torcida, né? Absurdo. Hoje ainda é difícil, mas não era que nem naquela época. Sim. E esse ano do Ceará foi um ano realmente que o torcedor olhava assim e falava, esse Ceará que eu gosto. Por isso que marcou, né, a maneira do Ceará. O torcedor hoje fala assim, o Ceará tem que jogar. O torcedor lembra de você até hoje, sabe por quê? Eu vejo o esquema tático que você montou naquela época, se você prestar atenção, o Ceará não mudou o jeito, parece que tipo assim, então ele está copiando o que o Sérgio começou. Aquele 3 volantes não existe mais, né? Mudou o pensamento. Quem tirou foi o Sérgio Soares, os 3 volantes do Ceará. E pode ver, pega os jogos do Ceará que você vai ver que não joga mais com 3 volantes. Sim. Isso mesmo. Nós deixamos um legado técnico no Ceará, né? Que qualquer treinador que vá hoje para o Ceará, ele tem que ser propositivo. Se ele for reativo, o torcedor não aceita. Então por isso que a gente está marcado na história. Nós voltamos ao Ceará em 2016 também, né? Exatamente por tudo isso. Em 2015 a gente chegou no Bahia. E aí? 8 para 10 anos vai estar na seleção. Escuta o que eu estou falando. Grava aí. 8 para 10 anos vai ser contado. Cravando. Tô cravando, velho. Tô cravando. E se eu acertar, ele vai me levar como auxiliar. E a diferença, é isso que eu queria chegar. No Nordeste, assim, é bem engraçado, né? As culturas são parecidas, mas totalmente diferentes em todos os sentidos. Tanto no futebol, então, nem se fala. A cultura do Ceará não tem nada a ver com a do Bahia não tem nada a ver com o outro. Qual que foi a sua situação de diferença, que você encontrou dificuldade ou que te favoreceu da saída do Ceará para o Bahia? Na verdade, no Bahia não foi nem dificuldade, foi mais foi facilidade, porque o presidente, quando o Marcelo Santana ele foi eleito, e você trabalhando ali no Nordeste, todo mundo acompanha todo mundo ali, né? E o Marcelo, quando ele me contratou, ele falou, Sérgio, você está aqui pelo seu jeito de jogar, eu quero que você faça do Bahia o que você fez no Ceará. Mas tem um detalhe, nós só temos dinheiro até o meio do ano, nós temos que usar os meninos. Falei, presidente, não tem problema não, vamos usar os meninos. Pode deixar, ó. Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, nós temos que fazer alguma coisa.
O Bahia não chega na Copa do Nordeste já tem uns 4, 5 anos, cai na primeira fase. E campeonato estadual, só tem nós e o Vitória, nós temos que estar lá na final. Falei, não, vamos embora. E não esqueça, hein? Nós precisamos botar os meninos. Falei, não, presidente, tranquilo. Você prezava a base? Eu acho que é importante usar a base. Do Bahia lá? A base, a gente treinava no Fazendão aqui no campo, a base treinava neste campo aqui. Pô, você sai daqui, eu lá ver os moleques treinar. Aí tem um bando de moleque bom lá. Só que tinha o supervisor que estava conosco, ele era da base, e ele foi, o Marcelo botou ele no profissional. Então ele falou, Sérgio, esse aqui, aí a gente ia olhar, o Denis, a gente estava sempre olhando. E aí começou a Taça São Paulo. Estou lá em Salvador, a sede do Bahia era em Bauru, estou assistindo, vejo um goleiro, pegando tudo. E o Lomba, que era meu goleiro, foi embora para o Inter. Aí os caras falaram assim, não, vamos ficar com o Omar, tal, e eu tive uma experiência muito ruim no Atlético Paranaense. Porque eu tinha o Neto, que era goleiro de seleção, e o Neto ia para a seleção e jogava o João Carlos. Aí os caras falaram assim, não, Sérgio, o Neto foi embora, o João Carlos segura a onda. Tá bom. Começou o Campeonato Paranaense, puto, o João tomou uns frangos lá na arena, botou a camisa na cabeça. Aí... E eu vim com isso. Daí os caras falaram, não, Sérgio, ó, o Lomba saiu, mas quando o Lomba saía, o Omar jogava, não tem problema. Na hora eu lembrei disso, né? Falei, mas vamos ver. E eu vendo o menino na taça. Mudou, né? É. Pô, mas assim, o Omar era bom goleiro, mas ele é introvertido. O goleiro tem que ser, né? Total, né? E, putz, aí não ia, velho. Aí acabou a Taça São Paulo. Aí eu falei, não, já avisei os caras, ó, o goleiro pode subir. Aí conversei com o treinador de goleiro, os caras falaram, Sérgio, não tem problema e tal. Eu falei, não, eu quero que o Jean suba. Botei o Jean no elenco. Aí nós fomos jogar a Copa do Nordeste lá em Natal contra o Globo. Lá em Panamirim, lá. O Globo era um time difícil, hein, velho? Pô, aí o Jean tava no banco. O Omar caiu, sentiu um pouquinho o negócio aqui. Botei o Jean, viramos o jogo, ganhamos 2-1. O seu Valdir de Moraes falar alguma coisa pra mim que eu guardo até Valdir Joaquim de Moraes? Esse velhinho é problema, hein? Esse era... Treinador bom tem sorte. Tem coisa que você não precisa nem decidir, a sorte te ajuda. E não deu outra. O Omar machucou, botei o Jean foi titular absoluto. Esquece, titular absoluto. Fez um nome a partir dali, velho. Titular absoluto. Fomos campeões baianos. O Bahia com ele titular. Com ele titular. Sim. Foi para a final, o Jean foi para a seleção, para o Mundial de Sub-20. Foi nosso goleiro e foi convocado para o Micali, que era o treinador. Foi campeão mundial com a seleção. No meio do ano, o Bahia vendeu o Bruno Paulista para o Sporting de Portugal, entrou recurso para pagar os outros 6 meses restantes. Né? O Bahia era um time que no meio do ano era o melhor ataque do Brasil, por ser um time propositivo. A torcida do Bahia adora a gente porque inflamou, né, velho? Trouxe o nosso Bahia de 88, os caras falam que era de 88. Bahia do Bobô. Que foi campeão. E isso foi importante por quê? Porque o que eu acredito de futebol não é porque você está no Bahia, não é porque você está no Ceará. Você consegue fazer no Santo André, no Bahia, no Ceará, no São Bernardo, que nós chegamos em fase decisiva. É conceito de jogo. E quando você está numa camisa pesada, que tem arquibancada que te ajuda, não tem como não funcionar. Então no Bahia foi... Não precisa nem de incentivo, né, professor? Não precisa. Quer mais incentivo que isso? Você está louco. O torcedor quer ver seu time atacando. Você precisa ter equilíbrio. Mas você ter a bola, esquerda, Haroldo, 2016, o futebol brasileiro, com o Corinthians reativo, todo mundo achava que tinha que jogar por uma bola. Eu respeito qualquer modelo de jogo. Só que o meu conceito que eu vejo de futebol é você ter a bola, você evita o adversário de chegar no seu gol e você tem mais chance de chegar no gol. Mas se tiver com a posse de bola, menos chance ele tem de fazer o gol do adversário. Então, quando nós, em 2016 falava-se muito que você não ter a posse de bola é o que importa. Gente, eu também não concordo, não. Porque o Corinthians foi campeão assim com o Carilli, né? Que é meu amigo. O Carilli é meu amigo. Mas aconteceu uma vez, né? Mas foi campeão, né? Deu sorte, né? O futebol é resultado. É resultado. E todo mundo, mas assim, eu respeito todos os conceitos.
Mas o que eu acredito de futebol é a seleção de 82 e o Palmeiras de 96. É o que eu acredito de futebol. E isso a gente vem fazendo. Dá para se fazer no Santo André, dá para fazer no Ceará, dá para se fazer no Bahia. Isso é importante demais. O seu modelo de jogo você conseguir aplicar em qualquer lugar. Exatamente. E aí, vamos dar uma puladinha agora, já voltando lá para nossa querida Lusa que nós começamos a falar. Agora sim, velho. Que trabalho. Primeiro, parabenizar, né? Esse dia não tem como, né? Pelo trabalho. Fez após tantos anos e a Portuguesa desacreditada, com indícios de falência, e de repente surge um futebol agradável de se ver, resgatando a torcida, né? O torcedor lusitano que é apaixonado pelo clube, não só pelo futebol, é pelo clube, eles gostam do clube. Então, qual que foi a sensação, ô Sérgio, naquela hora? Porque assim, título, ele te dá um gás e tal, mas a realização eu acho que é maior do que um título. Então, você vê lá no início e de repente o seu fruto do trabalho, do resultado que você esperava acontecer. E detalhe, hein? Sobrando. Qual que foi a sensação e todo esse trabalho, o que você resume aí um pouquinho pra gente? Olha, Haroldo, chegar na Portuguesa já foi algo para mim de suma importância. Por quê? Cheguei num clube grande, num clube da minha cidade, né? Eu sou de São Paulo e sempre comecei minha carreira no Juventus, mas a gente sabe que o Juventus é um clube simpático, mas não tem a grandeza que tem a Portuguesa, né? A visibilidade que tem a Portuguesa. Amo, adoro o Juventus, sou grato. Para chegar na Portuguesa, ter essa oportunidade de chegar com as pessoas que estão à frente da Portuguesa, foi algo que me motivou demais, né? O presidente Castanheira, com a sua diretoria, e o Toninho Cecílio, o executivo de futebol. Baita profissional. E quando nós sentamos para falar sobre o projeto, os caras falaram: Sérgio, você está vindo para a Portuguesa para fazer o que você faz nos seus times, que era propor jogo. O presidente queria... Te deixaram total livre-arbítrio? Sim, a vontade para desenvolver. Então tá, o que nós precisamos agora? Buscar jogadores que tenham características para esse modelo de jogo. E o Toninho é um cara super antenado. Quando o Toninho apareceu com 50 nomes, falei, vamos olhar aí, tem meus nomes, vamos ver os nomes dessa lista. E assim a gente foi. Teve os remanescentes que renovaram o contrato e nós fomos no mercado buscar jogadores dentro do que a gente estava vendo. Montamos o elenco e aí você fala assim, pô, então o planejamento deu certo. O planejamento você faz. As pessoas que estão embutidas nesse planejamento, que é o ponto importante do processo. Você estruturou todos os jogadores? Você que montou todo o elenco ou já tinha jogadores que já estavam? Tinha jogadores do ano passado, né? O Mancha, o Cezinha, o Léo, o Arthur já conhecia, o Tomazella. Sim. Vamos de trás para frente, tá? O Tomazella. Os goleiros? Não, eu trouxe o Wagner, foi meu goleiro na Ferroviária. O David foi o Toninho que trouxe, que foi goleiro, o terceiro goleiro do Água Santa. O Luiz Ricardo foi você também? O Luiz já estava. O Luiz não, ele chegou. Ele chegou junto com a gente. Só que o Luiz tem no Netluz a história que o Luiz foi para um jogo de festa, aí encontrou com o Toninho lá, o Toninho falou, você tá vindo ficar aqui e tal. Aí o Luiz falou, não, pô, eu gostaria de voltar. Foi no evento que eu estava lá, que o Luiz Ricardo estava lá. É isso aí. aí o Toninho falou comigo, Sérgio, pô, tem o Luiz Ricardo, tal, o que você acha? Eu falei, Toninho, vamos conversar com ele. Fizemos lá uma entrevista com ele. Como é que tá voando? Aí ele falou, Ricardo, aqui vai ser assim, assim, assim. Você tá afim? Não, eu sou todo dentro. Você sentiu alguma desconfiança por causa da idade dele ou não? Não, em nenhum momento. Porque, assim, fisicamente... Não, em nenhum momento padrão. Me preocupou a idade do Luiz. Até você porque hoje, no futebol dele mesmo. Até porque hoje, na esquerda do futebol, se você se cuidar, se você for atleta, e o Ricardo você consegue performar. Agora, eu não vou falar para o Ricardo ir para a linha de fundo, vai e volta toda hora. Não tem nem como.
Agora, o Ricardo é um lateral construtor. Mas eu tô fazendo essa pergunta porque ele foi muito importante na conquista, cara. Porque é impressionante, ó. Eu até mudei um pouco. Não mudei não. Não. Tá tudo dentro. Porque ele na idade dele, ele chegou com 35 lá? Não, ele chegou com 37. 37. Fez Qual clube ia 38 contratar ele para chegar a disputar um campeonato tão difícil que ia ser? Sim. Ainda falar, pô, 37 anos, beleza, tá fininho, tá voando, difícil. Ainda a posição que joga, né? Aí que você vê a qualidade do treinador, a confiança do treinador. Imagina ele, a felicidade desse garoto de estar vestindo a camisa portuguesa, disputando o campeonato, sendo campeão. 37 anos. Sim. E aí você tem que saber a maneira que você vai colocá-lo, né? E eu nunca cobrei do Ricardo ir à linha de fundo, até eu lembro que numa palestra do jogo, cheguei e falei assim, vamos ver se o Ricardo faz uma para nós aqui, vai do fundo e volta. Ele falou, não, meu senhor, deixa que eu vou. Eu falei, então tá bom, mas é um jogador construtor, vinha armar o jogo por dentro. A gente tinha um cara em amplitude lá do lado direito, às vezes era o Cezinha, às vezes era o França, para que a gente tivesse oportunidade daquele lado. Qualidade de jogador Cezinha. O Cezinha é um dos remanescentes, o Cezinha também já estava ano passado. E foi assim que a gente foi montando. Sim. E quando nós começamos a trabalhar no dia 6 de dezembro, hoje é fácil, você achava, hoje é fácil falar, né, Sérgio? Mas sabe quando você tem um ambiente de nego trabalhador, um ambiente de cara que está querendo. Você sente, né, cara? Qual jogo você sentou e falou assim? Agora vai. Agora vai, porque agora eu confio. Você teve essa desconfiança quando chegou lá, que nem português. Normal, né? Por todas as dificuldades que estava passando. Pressão, torcida desacreditava que nem ia no estádio, era pouco, era só aqueles. E de repente. Começa a vir 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Antes de falar do jogo, eu quero falar algo que foi muito bacana. Foi nós nos reunimos com a galera da Leões. Da Leões. Tinha lá uns 10 caras, uns caras de fortão. Esse negócio aí chegou a ser antigos padeiros? Chegamos para os caras, estava aí o Toninho, né? Que a gente resolveu atender os caras para conversar, para ser transparente mesmo, e falar para os caras aquilo que a gente tinha como proposta. Chegou 10 caras lá, eu falei, epa, pô, vocês já estão vindo do meu lado. Já achou que eu cheguei agora, pô? Você chegou, eu quero ser campeão. Eu falei, calma aí, gente, vamos sentar, não precisa de tanta gente forte assim, não. Aí os caras já deram uma risada e tal. E dentro da conversa, eu cheguei... Não tinha nenhum jogador junto, só eu, o Toninho e a torcida. Cheguei, eu falei para os meninos assim, ó, eu não estou aqui para garantir título, não estou aqui para garantir acesso, eu estou aqui para dizer para vocês, se vocês dentro do campo de jogo, vai ter um time que representa vocês. Vai ter jogadores competitivos, jogadores que vai entregar e que vocês vão olhar e falar, esses caras me representam. Isso vocês vão ter. Aí tem um menino lá que chama Iago, até eu brinquei com ele depois na festa. Falei, professor, é isso mesmo, não vem prometer título, não vem prometer acesso, porque a gente está cansado desses caras que vêm aqui, prometem que estamos 7 anos. Eu falei, não vou prometer nada. Mas se o senhor ganhar, o senhor pode falar um chupiado. Você lembra o nome dele, não? Iago. Chupa Iago. Que tem um diretor da Leões lá que chama Guile, é um loirinho, cara. É bem novo, mas esse cara também é sensacional. Aí eu peguei e falei, não, vocês ficam tranquilos que honrar a camisa, vocês podem ter certeza que vai ter um time que vai honrar e representar vocês. Ah, beleza, vamos embora, pá. Começamos o campeonato, aí vou para a tua pergunta, Esquerdo. O jogo do Juventus, não sei se vocês vão lembrar, a gente estava com um homem a menos, depois com 2 homens a menos, um homem a menos com 15 minutos, e passamos a ter 2 homens a menos com 30 do segundo tempo. E estava 0-0? Estava 1-0 para nós. Nós perdemos o Eduardo, 0-0, e fizemos o gol. E aí ficamos sustentando. E a torcida tinha 3 mil e poucas pessoas nesse jogo. E a torcida gritando e tal. Quando o Luizão foi expulso, o Luizão Barba, o torcedor caiu para dentro do campo de jogo. Então, quer dizer, a Portuguesa nunca teve com um homem a mais ali, certeza. A Portuguesa nunca ficou com um homem a menos. Pô, a gente marcou, baixamos as linhas, coloquei o Daniel Costa pelo lado. E é uma torcida barulhenta, hein? Pô, não, mas a torcida...
o que eu sempre falava para os caras, acabou o jogo, vamos cumprimentar o torcedor. Nós jogamos com o Monte Azul com 964 pessoas no primeiro jogo do Canindé. Eu falei, não, vamos lá cumprimentar o torcedor. E aí a gente foi. Os caras. Aí no outro jogo foi contra o São Bento, 0x0, a torcida ameaçou derrotar um Havaí, mas as Leões engoliu fomos lá cumprimentar os caras. E esse jogo, um jogo antes de São Caetano, a gente não tinha tomado gol. Tomamos o gol com 30 segundos. O time reagiu, viramos para 2x1. E o jogo do Juventus foi onde você teve a certeza. A gente está no futebol. Você fala assim, nós vamos chegar. Eu falei, nós vamos chegar. E o torcedor... Você viu a entrega dos jogadores nesse jogo? Mas a entrega demais. O torcedor caiu para dentro. Criou-se uma sinergia espetacular, Haroldo, que é o que precisava da identificação. Time, torcida, time. A partir daí eu falei, velho, nós vamos chegar. Sabe quando você pensa internamente, você tem que guardar para E o vestiário, quando... Não, o vestiário é uma festa, pô. Sentir a vibração do jogador, tô querendo... Seriedade, humildade, mas comemorar assim. Eu sempre falava para eles, até meia-noite, meu filho, comemora, porque ganhar é difícil pra caramba. Agora, no outro dia, você tem que pensar no próximo. Mas você tem que comemorar. E a gente foi assim. E era um time humilde, a torcida jogo. Então o jogo... derrota teve? Uma derrota. Uma derrota no Canindé contra o Rio Claro. No lance que nós saímos com a bola errada, o cara roubou. Mas eu acho que eu lembro, esse jogo ainda foi aplaudido o time, porque teve a entrada e já teve que ter virado o jogo, foi? Não teve nenhum jogo que nós não foi para cima dos caras. Então foi um trabalho que, assim, Haroldo, eu estou no futebol há 37 anos. Já vivenciei algumas coisas como todas, a conquista do Maracanã, que você ganhar no Flamengo no Maracanã, né, um time pequeno, né, pequeno que eu digo de tradição. Massa, né? Eliminar o Flamengo. Né, uma massa, cara. Agora, eu vou dizer para você, a emoção que foi o jogo do acesso, você vê aquele Canindé com 13, 14 mil pessoas, e você, durante... O jeito que foi o clima, né? Durante a caminhada, você dizer para os caras, ó, nós precisamos cada vez mais para diminuir o espaço e ter mais gente. Aí você chega nesse jogo e você vê tudo aquilo que a gente vinha conversando e foi acontecendo. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Como que foi antes do jogo, seu bem-estar, velho? Antes desse jogo do acesso? Não, eu te digo assim que no jogo... Deu aquele frio da barriga? Frio da barriga dá sempre. Mas no jogo do Primavera, no jogo do Primavera eu estava ansioso, não dormi. Porque a Primavera foi às quartas. Foi às quartas. Porque a Portuguesa sempre parava nas quartas. A Portuguesa não conseguia avançar. Então, para nós, era importante, eu disse para os caras, gente, nós precisamos passar. A gente passando... Quebrar essa barreira aí. É mais difícil ser treinador ou jogador nessa hora? É mais difícil ser treinador. Você queria estar lá dentro e resolver isso aqui. Você vai lá e bota para fora. Esquerda... O frio na barriga, quando a gente joga, dá até o melão não rolar. Eu tô perguntando que eu não sou treinador, né? Não, o frio na barriga dá até a hora que a bola não rola. Depois que a bola rola, quem joga, você tá lá... E você tá ali no nervoso. E você tem que se controlar para poder comandar. Então, torcida atrás aqui. Não, até que nem. Não tive isso. Não, isso aí você não teve, mas... A caminhada foi tranquila, não teve a turma do tremoço. Do amendoim. Do tremoço, lá do tremoço. Ainda bem que deu tudo certo. Quem é merecedor, tinha que dar certo que é merecedor. Então, porra, eu vivenciei uma emoção, sabe, quando o árbitro apitou o final do jogo, cara, saiu, sabe quando parece que sai 200 quilos. Cara, e aí você vai comemorar, porque para mim também era importante essa conquista. Quando você escutou seu nome na boca da torcida? Foi espetacular, né? Porque eu digo para mim era importante, Haroldo, esquerda, porque o meu último trabalho no Juventus foi um trabalho onde eu fui colaborar e as pessoas acham que eu tinha que ter sido campeão e tal. No ano anterior eu estava na Ferroviária e meu trabalho foi interrompido. Eu levei a Ferroviária para uma terceira fase de Copa do Brasil, estava brigando no Paulista e deu a pandemia e os caras alegaram uma situação lá que não me convenceram e eu sei porquê e prefiro não falar. Sim. Que eu já falei muito aí já sobre isso.
E, cara, o Sérgio Soares, ele meio que, as pessoas estavam meio que duvidando da capacidade desse profissional, no caso eu. E você conquistar um acesso com um time do tamanho da Portuguesa, com a situação que a Portuguesa vivenciava, para mim também teve um sabor diferente, né? Profissionalmente falando, eu, Sérgio, porque eu sei da minha capacidade enquanto treinador. E é duro quando você começa a ouvir as pessoas duvidarem da sua capacidade. Né? E você não é você falar, não é você brigar, não é você trabalhar para poder mostrar que não é isso. E a Portuguesa me oportunizou isso. Então uma resposta deste tamanho, com um clube desse tamanho, cara, quando tudo acabou e eu e o Denise nos abraçamos, que a gente está numa caminhada aí desde já tem muito tempo. Espetacular. Tem várias fotos aí. É espetacular. Porque a gente merece. Sabe quando você fala assim, vocês merecem? Sim. A gente merece. Por tudo que a gente passou nos últimos anos, né? E aí Deus abençoou. Quando eu fui para a Portuguesa, eu sempre falei para todo mundo. Falei para o presidente, a gente está aqui, porque ele já tentou me levar 2 vezes para lá e não tinha dado certo. Falei, a gente está aqui porque Deus abençoou. Vai dar certo. Não tem outro caminho, vai dar certo, Deus abençoou. O foco e a fé, né? É, Deus abençoou. É isso, cara. E foi espetacular. Aí quando eu subi lá naquele alambrado, que eu vi. Você carregou tudo ali? Energia. Quando eu vi, não precisa dar nomes. Mas teve gente dentro da Portuguesa que não acreditava no seu trabalho? Não, eu, assim, gente dentro da Portuguesa, se você falar para você. Assim, não por maldade, sabe? Mas fala assim, pô, vai vir, vai ser mais um, sempre tem aquelas coisas. Mas eu nunca percebi isso, até porque a gente fica no CT, né? Lá no Canindé, eu nunca percebi isso. Mas claro que você vê negócio de redes sociais, né? Alguns torcedores, aí depois os caras falam, preferia 80% da torcida ficou meio desconfiada da tua chegada. Hoje é unânime. Não, hoje esquece, né? Não, é o treinador da história da Portuguesa. Claro, velho. É o treinador da história da Portuguesa. Esquerda, São 2 treinadores que passaram, que ficou na história. O de 96, que chegou na final. Que é o Candinho. Do brasileiro, agora o Sérgio. Sim. Não tem outro, cara. Eu penso sempre o seguinte, né? Você chegar num lugar onde as pessoas desconfiam do seu trabalho, isso faz parte e é normal. Tá? Agora, a grandeza do homem é reconhecer quando você está equivocado, e foi isso que eu vi na nossa festa. Um monte de gente, pô, Sérgio, desculpa, eu pensei e tal. Então, cara, isso aí foi. Você sentiu alguma coisa assim na torcida? Você conseguiu acesso. E logo em seguida tinha a consagração, que era o jogo do título. Sim. Como que ficou a sua cabeça nisso? Pô, já conseguiu acesso? Não, mas eu tenho que ser campeão porque a torcida também quer esse título. Como que foi isso? Ali é a cereja do bolo, né? Para coroar todo o trabalho. Mas você acha que se não tivesse sido campeão, ia meio que balançar? Não acho não. Acho que o torcedor foi muito claro que o principal objetivo a Portuguesa conquistou. Só que para nós, aí é nós profissionais. É o título. Porque você vai botar no currículo título. Título é... Né, pro cara, o profissional do futebol, pô, conquistou um acesso, é bom, claro que é. Pô, mas você bota lá campeão, porra, isso aí tem muito peso pra nós, né? Vai estar lá naquele pôster, né? Onde a medalha do peito, fazia 10 anos que saía numa medalha do peito, massagista. Imagina, e você sentiu muita emoção dos jogadores nesse título, porque assim, tem muito jogador ali que não foi campeão. E pode ter sido a primeira vez. Não, todo mundo sabia da importância e todo mundo consegue enxergar como é que foi tudo isso criado. A construção desse processo. E quando você constrói, executa e você é o mentor, isso é para nós profissionais. Você está ali, você construiu, você é o mentor da coisa, protagonista que são os jogadores. Você conseguiu realizar,
Isso é imensurável, meu. Até hoje você fica buscando, fala, porra. Arrepia, sabe por que arrepia? Relembra, né? Quando você passa por essas situações, aí você vê a emoção, porque ele tá falando com emoção. Com cara, emoção, tá falando cara. por falar, para conquistar a torcida, ele não precisa disso, ele nunca precisou disso. Pelo que eu conheço o Sérgio, cara, ele nunca precisou de enaltecer alguém para conquistar uma coisa. É o trabalho dele, mas você vê a emoção, se tiver mentira, você pode falar. É verdade, pô. Sabe que nós aí... A emoção dele, cara, transpassa tudo, até arrepia, até emociona a gente, né? Porque sabe como que é a grandeza, como é difícil, cara. Como a pressão, a torcida não sabe o que é uma pressão de jogador. A torcida acha que o jogador é hotel, é tudo maravilhoso, é treino, de bom, descansa bastante e vai jogar 90 minutos. Eles não sabem o que é uma pressão dentro do campo, não sabem o que é uma pressão de dirigente, não sabem o que é uma pressão psicológica de família. Você está longe de família, o psicológico, uma hora você tem uma renda bancária, outra hora você tem outra, aí você tem que lidar com mais pressão ainda. É uma série de coisas que se for nomear aqui, ainda vai ficar até 5 horas da manhã. Nós tínhamos uma questão dentro do elenco, não sei se vocês sabem. O filho do Tomazella está com problema sério de câncer, né? Tá resolvendo. E o Tomazella, no jogo do Lemense, teve um sonho que ele iria entrar com o filho na final para dar a volta olímpica. Quando ele externou isso para nós, eu já sabia, né? Porque a gente, na nossa pré-temporada, controlava os treinos dele para ele poder estar no hospital com o filho dele. Porque quando ele externou isso numa entrevista, e na reza depois do jogo, precisa de ver os caras, não, vai acontecer. Nós vamos ralar para que isso aconteça, para que você leve o Gustavo no último jogo, para que você levante o troféu com o Gustavo no último jogo. E no jogo do acesso, você vê o filho dele, ele no colo com o filho. Nossa. Meu, imagina o vestiário, velho. Arrepiava, nego. Eu falei, esses caras, será que eles vão conseguir jogar? Porque, estava sendo realizado aquilo que o Tomazella falou o jogo do Lemense, acho que foi a 5ª rodada. Nossa. Porra, eu tive um sonho. Imaginável com a proporção. E aí ele tá lá com o Gustavinho no colo para entrar no campo. Isso aí é Deus, irmão. Olha que ele bica lá a cabeça com o Gustavo, a torcida começa. Gustavinho! Você é louco, Aí não é título que compra. Você esquece título, você só foi absurdo. Foi absurdo. Esquerda, eu falo 37 anos de futebol. Essa foi a maior emoção da sua que vida? Eu senti na minha vida profissional, velho. Quanto tempo você tem de contrato ali em Caranusa? Eu vou até Renovou agora, né? Acabou de renovar, né? 2023, né? Até o fim do Paulista. Eu dei parabéns pra ele e me ignorou. Sabe por quê? Renovei. Nada, zoeira, hein, galera? Pelo amor de Deus. E aproveitando para pegar esse astral de campeão e tal, mas tem que estar aquela, né, Esquerdinha? Tem que ter aquela escorregada, né, cara? Aquela resenha gostosa. Ô Sérgio, eu sei que com essa carreira longa de 37 anos, deve ter várias coisas aí que aconteceram aí. Já tá te olhando de um jeito aí. Que aconteceram aí pelo caminho. Vai ter que ser uma legal. Uma legal. As melhores, sempre aquelas que tem que ficar em off, porque se aparecer, Deus me livre. Você pode até entregar alguém, né, Esquerdinha? Mas qual que foi a escorregada que você lembra assim? Você fala, que cagada que eu fiz, cara. Você lembra de alguma que você passou assim, que você lembra e você fala, puxa vida, como eu dou risada hoje o que aconteceu nisso aí? Rapaz, assim, como treinador, tem uma que eu acho que é legal contar. São Paulo e São Bernardo no Pacaembu, né? Estamos lá jogando contra o São Paulo. aí o auxiliar já fica no banco, né? Tá aí o Denis lá, estamos ganhando do São Paulo. Viramos o jogo lá 3-1, aí, tô aqui. Denis, vamos pôr o Túlio, Denis, vamos pôr o Túlio. O Denis, eu falo, vai, Denis, manda o Túlio aquecer, então. Vai, Denis, Denis, que moleza, não sei o quê. Aí o Denis encosta aqui do meu lado. Sérgio, o Túlio não foi relacionado. Como que não foi relacionado, Denis? Não, mas você não relacionou. Puta merda, né? Vamos fechar o meio, estamos ganhando 3-1 agora. O Túlio não tá aí. Mas você não relacionou.
falei, puta merda, essa esqueceu, velho. Não, mas aquele vídeo já foi mesmo, mas tava ganhando 3-1, eu falei, vou botar um volante, né? Aí o Túlio não tava no banco. E era o cara que você sempre colocava assim nos jogos? Nós tínhamos chegado, era o segundo jogo nosso. A gente jogou com 15, estreamos em São Bernardo, perdemos de 2-1. E aí vamos jogar com São Paulo no Pacaembu, com Calheri, Ganso. Pô, viramos o jogo 3-1. Eu falei, pô, e tá no calor no zagueiro, no zagueiro, o gringo uruguaio, pô. Lugano? Ah, o Lugano, pô. pô. Calor nele, o Lugano, olha, prof, eu igualzinho. Pô, aí só falando em cima dele, que ele já tava meio cansado mesmo. Daí, vai pra dentro, pô, só do lado dele. Pô, 3-1. Eu falei, pô, vamos botar um volante agora pra fechar. Denis, aquece o Túlio, Denis. Pô, Denis, aquece o Túlio, vamos precisamos mudar logo isso aí. Aí o Denis encostou aqui. Sérgio, eu olhando aqui. O Túlio não tá no banco. Como não tá no banco, Denis? Você não botou um sei lá, você pegou. Falei, não, Sérgio, você não convocou. Essa foi. E aí, você teve que chamar outro cara na hora? Aí depois nós vamos pro outro jogo. E o Túlio, ficou sabendo disso? Claro. E a zoeira? E a resenha? O Eduardo Diniz, que é o cara que a gente trabalha junto desde São Bernardo. Aí o Eduardo, que depois contou para nós, levamos ele pro Ceará, ele contou lá. Pô, o que ele fala muito com o Diniz, né? Pô, aquele dia lá, Sérgio, os caras dando risada lá no banco lá. Ô, Sérgio, falando pra você pôr o Túlio não tá no banco, vocês estão ficando loucos. Aproveitando esse momento descontraído, mais uma vez, infelizmente, né, Esquerdinha, tá chegando ao final aí do Respeito à Minha História. E que história tem esse homem, hein? Você é louco. Esquerdinha, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Você é o que agradeço o coração. Se precisar, tamo junto. Eu só venho agora quando o Sérgio tiver. Tá? Não, foi melhor, cara. Ah, esse aí é. Não, melhor. O currículo desse monstruoso aí, vitorioso, não tá aqui? Você é louco? Não dá, né? Não dá pra não contar uma história dessa. Chegou, foi na segunda-feira, na hora do Me Liga. Esquerdinha. Segunda não, foi no domingo, né? Domingo. Retrasado. Sim. Me Liga à noite. Eu já de pijamão. Controle remoto na mão. Netflix. Pezinho cruzado, me liga, Haroldo. Falei, pô. Esquerdinha, beleza, meu parceiro? Primeiro ele veio com a resenha, né? Como que você tá? Como tá a família? Tá tudo bem você e sua família? Já jantou? Esquerdinha, tá legal? Esquerdinha, vai ter uma resenha bacana segunda-feira. Ó, vai vir o Sérgio. Na hora liguei, nem mandei mensagem. Cheguei e falei, Haroldo, pode confirmar, irmão. Tô dentro. É nóis, pô, matar saudade desse fera aí, você é louco. Muito tempo eu não via ele, você é maluco, eu não vou lá. Muito bom, né? Mas, Haroldo, eu que agradeço o convite, Sérgio, meu parceiro, meu irmão, sempre foi. Isso aí é sensacional. É de emocionar falar dele, né? Quando arrepia, emociona, porque eu sei da índole do cara que não é porque tá nas câmeras, né? Porque muita gente fala assim, tá nas câmeras, fala, não, mas é a sinceridade mesmo. O ser humano, o homem, ele sabe quando parte realmente do coração, quando não tem nada a acrescentar coisas extras, né? Que hoje em dia no futebol tem muito disso. O Sérgio sabe muito. Que é dar tapinha nas costas para conseguir outras coisas, né? É ruim. Esse não, esse conseguiu. Então eu só agradeço mesmo ter essa oportunidade novamente com o Hora H Esporte, que é uma excelente meio de comunicação esportivo aí, Champions League, o Robson, nosso câmera ali, né? Aguentar 5 horas em pé ali, não é fácil não, cara. Né? E aí, Robson, você sabe que também é meu parceiro. 5 horas editando. Não, tem edição ainda, né? Tem edição. E outra, né? Meu professor tá fininho, filho. Eu tô me sentindo aqui, não. Peixe boi, cara. Peixe boi. Não, para. Que pode isso, velho? Não. Meu professor mais fino que o aluno. Não existe, velho. Mas, ó, sensacional, Sérgio. Obrigado, cara, pela sua história, missão de vida. Porque você não é só um treinador também. Você abraça o jogador, né, cara? Sim. Você é um paizão. Quando é pra dar cacetada, vai dar cacetada no jogador. Sim, Claro. igual o pai. Igual o pai e levou aos títulos, né? Parabéns, irmão, só agradecer. Valeu. E queria agradecer, pegando o que você falou, Esquerdinha, quando eu entrei em contato com o Sérgio, automaticamente ele, beleza, vamos marcar, e ainda, ele estava no Juventus ainda.
E aí a gente ia fazer o Respeito à Minha História e não deu certo na época. E aí quando calhou que ele está na Portuguesa, ganhou o título. Após o título, ele me respondeu também, vou fazer de novo. Agora acho que vai dar certo. E está aqui presente, só falou assim, ó, só entre em contato com a Ana, né, para ver se minha agenda aí. E está aqui. Sérgio, obrigado, cara, por contar. A gente conta histórias. E a sua história não podia ficar de fora. Muito obrigado, cara. Haroldo, agradeço, o Esquerda, o Robson, tá ali, obrigado pela oportunidade. Quando você pode ter a oportunidade de contar um pouco da sua caminhada, é sempre muito bom, porque as pessoas sabem pouco do que você vive, né, do seu dia a dia. Momento de ser feliz, momento de dar volta olímpica, mas primeiro precisa transpirar pra caralho para que isso aconteça. Se doar pra caralho para que a gente possa sair daqui feliz e vencedor. Transpire, filho, transpire para ser feliz no final. Todo mundo só vê o seu glamour, né? Mas atrás disso tem muito trabalho, tem muita pancada, tem muito tropeço, né? E as pessoas só veem realmente este momento. Mas obrigado por me oportunizar e falar um pouquinho de toda a minha caminhada, 37 anos. Não é pouco tempo dentro de futebol, né? Muita coisa. Né? E a gente, uma coisa que o Denis fala, e eu concordo com ele, o que você é enquanto atleta, você é enquanto comissão. E a minha postura sempre foi essa de profissionalismo, e eu sou assim como treinador. Obrigado pela oportunidade. A todos aí que me acompanha lá o Sérgio Soares, oficial Sérgio Soares no Instagram. Tem lá várias histórias de pessoas que falam do meu trabalho e você pode acompanhar. Show de bola, conta sempre comigo e estou sempre à disposição para uma outra oportunidade. Obrigado. Que isso, é nós que agradecemos. Esquerdinha, você também tem que fazer uma chá aí, velho. Ah, galera, para mim atingir 80 milhões de seguidores, Rodrigues Esquerdinha, vai lá no meu Instagram, Rodrigues Esquerdinha, tá lá o Sérgio também no meu Instagram. Entendeu? Uma vez me perguntaram, não, juro mesmo, uma vez me perguntaram, falaram assim, ô Esquerdinha, o Sérgio não te segue no Instagram. Eu falei, ele não tem que me seguir, ele é campeão. Quem tem que seguir ele sou eu. Mas você não se incomoda que ele não te segue? Eu, não. Mas por quê? Eu falei, porque a gente se fala pelo WhatsApp. Papai, chupa Yuri. Mas tá voando, velho. Já vou seguir. Manda pra mim que eu já vou seguir. Eu vou perder essa resenha. Não, depois eu vou. E com essa alegria de sempre, encerramos aqui hoje o Respeito à Minha História desse cara, Sérgio Soares, técnico da Lusa. Grande abraço, se cuidem, boa semana. Tchau! Transpire, filho, transpire para ser feliz no final.